Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo sabadão, olha onde eu tô, ó, de boa na lagoa com a patroa de novo. Hoje galera, eu vou fazer um vídeo diferente. Eu vou deixar aqui correndo e eu vou sem roteiro, sem nada. Geralmente eu faço um roteirinho, né? Não que eu sigo a coisa decorada, mas eu vou ali seguindo um rumo. E hoje eu vou deixar o negócio fluir aqui, liguei a câmera e vou falar sobre uma coisa que eu gosto muito, que eu sou apaixonado, que é carro. Todo mundo sabe aqui no meu canal, né? Só posto vídeo de carro ultimamente. E o meu canal, ele na verdade eu posto de tudo aqui, né? Até por isso que eu não cresci ainda no YouTube. Porque você quer crescer no YouTube, você tem que focar num nicho, né? Ou só fala de carro, ou só fala de camping. Eu falo de tudo que vier na telha. Então o meu canal acaba não crescendo por causa disso. Achei que tinha pegado, não pegou nada. Vou falar sobre carro, galera. Qual é a sua, vamos dizer assim, visão hoje sobre carro, né? Assim, é só um meio de locomoção, é uma paixão, é uma coisa que você se sacrificaria para ter, né? Seria uma prioridade isso na sua vida? Por que eu estou falando isso? Porque, galera, na verdade, o que acontece? Recentemente, né, eu vou dizer assim, recentemente, questão de uns anos pra cá, eu acabei mudando um pouco a minha opinião a respeito de carro, né? Existem vários tipos de compradores, né? Mas assim, eu era daqueles que eu me apegava ao carro, né? Então assim, eu me apaixonava, era capaz até de dar um nome ali pro carro, um apelido ali, sei lá. E cara, eu gostava de manter o carro, de cuidar, sabe? Era um prazer que eu tinha, era o meu hobby. Ficar ali encerando o carro, ali limpando, levar ele no mecânico. Eu tinha prazer em fazer a manutenção nele, acredite se quiser. Eu tinha prazer em levar ele na concessionária ali pra ver se o carro estava em ordem, arrumar alguma coisa ali, trocar um óleo. Tudo que lá no Japão, né? Eu tinha uma Pajero que eu era apaixonado por ela e tudo que tinha que fazer eu levava lá na concessionária, né? Então, galera, assim, existem vários tipos de compradores, como eu falei, né? Tem aquele cara que é o cupim de ferro. O cupim de ferro, ele é aquele cara que geralmente tem grana, né? O cara não quer fazer manutenção no carro e ele já compra um carro pensando no outro, né? O cara já compra um carro ali pensando... As galera ali olhando. O cara já compra um carro pensando no carro do ano que vem, tá ligado? Já qual vai ser o carro que eu vou comprar ano que vem. Então o cara compra o carro, o cara destrói o carro, não faz uma manutenção, não troca um óleo, não faz nada, depois ele vai lá e pega uma versão melhor. Geralmente o cara tem grana e aí você é o chamado resto de rico, né? Você acaba pegando um carro desse aí sem manutenção nenhuma. É o que acontece, galera. Eu já vi uma galera assim. O cara não faz manutenção no carro, ele só quer usar. Ele fica 2 anos no máximo com o carro, já pega um melhor. Então, como eu falei, são os cupins de ferro que geralmente tem grana. E tem aquele cara que geralmente não é questão de não ter grana, é questão de acho que também mentalidade. Por exemplo, mesmo que eu tivesse grana, eu não seria um cupim de ferro. Como eu falei, eu não gosto de ficar trocando de carro, né? Às vezes ali eu até me apego demais ao carro e eu fico ali cuidando, eu gosto disso. Ficar melhorando o carro, deixar ele com a manutenção em dia, né? E um amigo meu, da infância, né? Parece que pegou, mas não pegou não. O negócio ficou ali, enroscou na lama. Tem um amigo meu de infância, galera, que ele falou que é besteira, né, você se apegar ao carro. Por quê? Porque na verdade você vai perder dinheiro. O carro ele começa a ficar velho e começa a dar custos. E custo é prejuízo. Então ele acaba te incomodando demais ali no dia a dia. Toda hora você está tendo que arrumar. E quando você for ver, você já gastou muito mais. Você poderia ter comprado um carro mais novo, entendeu? E compensaria mais do que você ficar mantendo o carro por anos ali, fazendo, né, a chamada manutenção, se apegando ao carro. Porém, existem até teorias, né, que o certo é você trocar de carro de 3 em 3 anos para você não tomar prejuízo, né? Tem a questão da revenda, né? Tem tudo isso daí também, né? O carro vai desvalorizando ano após ano, então quanto mais você demora, mais dinheiro você vai, entre aspas, perder, né? Porque pra mim carro não é investimento. Eu já penso totalmente diferente, galera. Pra mim o carro, ele é um bem de consumo como qualquer outro. Antes eu não pensava assim, eu era bem apegado à minha Pajero lá do Japão. O que eu quero dizer como é um bem de consumo como qualquer outro, né? O carro ele vai ter que, vamos dizer assim, satisfazer o seu uso, né?
Então assim, você está precisando de um carro econômico, né? Você vai ter que comprar um carro econômico. De repente ali você está precisando ali de um carro espaçoso, você vai pegar um carro espaçoso. Você mora lá na fazenda, lá no quinto cafundé do Judas, você está precisando de um carro 4x4, você vai precisar de um carro 4x4. Então assim, é uso, né? E a gente como ser humano, né, a gente não tem como também ser 100% racional, né? Eu não vou dizer que eu não gosto da minha Santa Fé, que eu não tenho nenhum tipo de sentimento para ela, só um carro que está lá parado e que eu cuido por cuidar. Não, eu gosto do meu carro, não vou mentir, né? Porém, eu já não me sacrifico mais por ele. O que eu quero dizer com isso? Lá no Japão, como eu falei, eu tinha uma Pajero que eu era apaixonado por ela. E quando a gente decidiu voltar para o Brasil, eu não queria vender aquele carro. Eu não ia vender aquele carro nunca na minha vida, porque eu gostava muito dele. Então eu segurei o meu carro o máximo possível. Faltando uma semana para a gente voltar para o Brasil, o meu carro estava na garagem ainda. Uma semana, galera, para eu voltar em definitivo para o Brasil, meu carro estava lá na garagem. Eu não anunciei no Facebook, não anunciei em nenhum lugar, tá? Porque eu não queria me desfazer do carro. E aí quando faltava uma semana, menos de uma semana, eu entrei em contato com o meu mecânico lá. Falei, olha, sabe a que é minha Pajero e tal? Você não pega ela por 100 mil ienes? E 100 mil ienes, galera, no Japão, para carro não é nada. Eu tava dando de graça aquele carro. Só que eu achei que era um valor alto pelo prazo que eu tinha. Faltava menos de uma semana, eu tava querendo me desfazer do carro. E na verdade eu não tava pensando muito no dinheiro, a real é essa. Porque na verdade eu sabia que aquele bem que eu gostava tanto, ele não ia mais retornar. Então assim, independente do dinheiro, eu tava até dando o carro, sabe? Eu tava meio até sentimental ali. E o cara chegou, quando eu falei isso pra ele, né? Eu falei, ô cara, 100 mil, você não pega minha Pajero? Na hora ele falou, pego. Eu falei, puta que pariu, cara. Se eu falasse 200, 300, ele pegava da mesma forma. E ele pegou o meu carro. O que aconteceu? Qual foi o fim daquele carro? Ele mandou para um leilão lá pro exterior, né? Ou seja, lá num leilão do Japão, ele vendeu para fora, pro exterior. Segundo ele falou, foi para aqueles países lá, daqueles caras que gostam desses carros, lá na Arábia Saudita, ali, sei lá, no Oriente Médio. Foi para algum lugar lá do Oriente Médio. Então hoje, galera, aquele carro que eu gostava tanto, que eu me apegava tanto, que eu encerava, que eu cuidava, que eu fiz a manutenção com o maior carinho, só não botei apelido nele. Esse carro hoje em dia ele deve estar todo estrupiado. Pelo pouco conhecimento que eu tenho ali daqueles países e pelos vídeos que eu vejo na internet, uma hora dessa o meu carro, ele está todo preparado. Ele está todo mexido, todo fuçado, pronto para guerra, galera. Pronto para subir e descer duna. Porque é para isso que esses caras compram esses carros lá, nesses lugares. Então numa hora dessa, aquele meu carro já não deve ter mais nenhuma peça original. Deve estar todo ferrado, todo fuçado. Ou então caiu na mão daqueles talibã, né? Porque, que nem meu amigo tava falando, esses talibã, esses caras de lá, os caras se metem nos lugares que os caras precisam de carro 4x4. Então se você for ver, e isso não é só coisa de filme, não, é real. Esses caras usam Land Cruiser, esses caras usam Hilux. Inclusive, eu não sei que governo de qual país aí estava investigando a montadora Toyota. Por que tem tanto, esses caras usam tanto Toyota? Será que tem algum acordo ali, sei lá, né? Então, galera, pode muito bem o meu carro ter ido para esses lados de lá para fazer coisa errada também, né? Vai saber, mas enfim, isso daí já são hipóteses, não adianta a gente ficar aqui remoendo. O fato é que eu cuidei daquele carro pra caramba e hoje em dia ele deve estar na mão de um outro cara aí usando o carro para aquele uso lá que o cara comprou o carro. Aí você pergunta para um cara desse, né? Qual a procedência do teu carro? De onde você comprou esse carro aí, mano? O cara vai chegar e vai falar, eu comprei num leilão lá do Japão. Um leilão lá do Japão, veio do Japão esse carro aí, de um maluco todo ferrado lá que não queria desfazer do carro e se lascou. Vendeu por preço de banana. Foi isso que aconteceu. Comprei do maluco ferrado lá que precisou ir pro Brasil. Brincadeiras à parte, né, galera? O que eu quero falar com tudo isso daqui, que não passava de um bem material. Então assim, naquela época, para aquele uso, né, eu nunca venderia aquele carro, porque na verdade ele tinha tudo que eu gostava, ele supria todas as minhas necessidades. Eu ia para acampar,
para lugares bem remotos que ninguém chega, e só porque eu tinha aquele carro. Então assim, às vezes tá aqui no Rio, a galera tá toda aqui, aí ela tem um lugar lá longe em que você não consegue chegar, mas é bem mais bonito. Eu ia para lá porque eu sabia que meu carro chegava. Então eu acampava sozinho, só eu e a patroa, no deserto. Então assim, aquele carro, ele para aquele uso, né, ele tinha tudo que eu queria. E olha que legal, pensando hoje de uma certa forma, eu não trocaria hoje a minha Santa Fé que eu tenho por aquele carro. Por quê? Porque eu já não faço mais esse tipo de coisa, não estaria mais servindo, aquele carro ficaria sem utilidade, né? Para a estrada, que é o que eu uso hoje, a minha Santa Fé, ela é muito mais carro. A mesma diferença que tem da minha Santa Fé na estrada para aquela minha Pajero, é a diferença que a Pajero tinha no off-road, no fora de estrada, para minha Santa Fé. São carros completamente diferentes. Então, para que eu uso hoje, eu não trocaria a minha Santa Fé pelaquela minha Pajero, nem lascando. Então assim, as coisas mudaram, né, galera? Então por isso que eu comecei a ver que na verdade não se passa de bem material. Sim, a gente precisa cuidar do que é nosso. Eu não estou falando para você desencanar, mas aquela teoria do meu amigo de que o carro começa a dar problema, que o carro começa a ser mais gasto do que, né, vamos dizer assim, o benefício. Eu já discordo, galera, porque quando você mantém um carro, você, na verdade, eu mantenho o meu carro porque, como eu falei, é um bem que eu uso, então eu gosto de ter coisa boa. Eu não penso em revender ele depois. Por mais que eu seja que isso vai ajudar na revenda, se eu precisar revender o meu carro, ele vai estar inteiro, todo vai ter comprador. Eu posso até colocar acima do valor da FIP, que vai ter comprador. Mas eu mantenho o carro por causa de mim, porque eu quero ter um carro bom, porque eu quero ter um carro que não me deixe na mão na estrada, por exemplo. Então é por isso que eu faço a manutenção, né? Então, galera, pensando dessa forma, né, eu faço a manutenção do carro e meu carro não dá dor de cabeça. O carro não me dá custo, não fica me gerando pepininho. Por quê? Porque a manutenção do carro está em dia, ele não fica me gerando dor de cabeça, gasto, não. Se você cuida bem do seu carro, galera, o carro não vai te incomodar, o carro não vai te dar problema, principalmente se for carro bom, tá? Então assim, consertar o carro sai muito mais caro do que você arrumar. É isso que você tem que ter em mente. O conserto sempre vai ser mais caro que a manutenção. Se você manter o seu carro em dia, você não vai ter problema. Agora, se você chegar e começar a consertar o carro por falta de manutenção, aí você vai ter problema. Aí vai doer no bolso, porque vai ser muito mais caro. Então é tudo isso que a gente tem que ter em mente, né? A gente tem um carro ali que a gente consiga manter, isso é o principal. Porque não adianta você comprar um carro que seja bom também, mas que você não tem para manutenção, para não manter o carro como ele deve ser mantido. Então também isso é um erro também de muitas pessoas, comprar carro, um luxo, vamos dizer assim, que elas não têm condição de manter, né? Então, galera, essa é a minha mentalidade hoje, eu penso dessa forma, sabe? Por exemplo, eu não vou comprar uma caminhonete, sendo que eu não vou precisar utilizar ela. A caminhonete tem uma baita de uma caçamba que eu não vou usar, vai ser um espaço desperdiçado, né? Então assim, a caminhonete tem um poder de carga ali, né? um torque que eu também não vou precisar, porque eu não trabalho arrastando nada, carregando nada. A caminhonete, ela é muito mais desconfortável, por exemplo, que a minha Santa Fé. Eu já andei em várias caminhonetes, muito mais desconfortável para você rodar no dia a dia, né? Então, apesar de ser um carro legal, eu gosto de caminhonete, eu sempre, na verdade, almejei uma caminhonete. Hoje em dia, com essa mentalidade que eu tenho, eu já não teria mais, porque eu não estaria utilizando a caminhonete para aquele fim devido, para o qual ela foi projetado. Então assim, comprar uma caminhonete para ir para o shopping, né, para ir visitar minha mãe lá em São Paulo, né, ou seja, aquela caçamba, aquele espaço desperdiçado que eu poderia reverter para a parte interna do carro, com um porta-malas gigantesco, com um espaço interno bem mais confortável, sabe? Então assim, para que eu faria isso? Não faz sentido, concorda comigo? Então é isso, galera, mas é só a minha opinião, né? Deixa aí no comentário o que você pensa a respeito, né? Eu acredito que assim, a gente tem que gostar do nosso carro, tem que ter um pouco também, né? Não vamos pensar só no racional, porque senão também as coisas ficam chatas, né? Mas também a gente não pode, como aconteceu comigo lá no Japão, né, se ferrar por causa do emocional, né? Então assim, eu deixei de ganhar um dinheiro ali, eu poderia ter vendido aquele meu carro antes
ter anunciado uns 2, 3 meses antes, ganhado uma grana com aquela minha Pajero e eu estaria com o dinheiro no bolso, mas não, me ferrei porque eu quis ficar segurando o meu carro ali até a última semana, entendeu? Deixa aí no comentário o que você pensa a respeito de carro, se para você é um bem material ou se para você é algo a mais, né? Vamos dizer assim, você realmente é uma das prioridades aí na sua vida, né? Comenta também o que você pensa a respeito aí de você ficar trocando de carro aí, o que você acha que compensa mais você ter aquele carro antigo ali, de repente até com um pouco mais de luxo, né, do que um carro novo, que tem mais recursos ali, né? Aquele chamada lasanha, né? Ou você prefere ter um carro que seja mais novo, mais peladinho, com menos recursos ali, de repente mais econômico. Deixa aí no seu comentário, né, o que você, a sua opinião. Essa é a minha opinião que eu tenho a respeito de carro hoje. Pode ser que daqui a alguns anos eu tenha mudado. Beleza, galera? É isso. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso bate-papo. Fiquem com Deus, que logo eu volto com novidades. Aquele abraço. Fui!